A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar nessa noite no Salmo 125, versículo 1. Salmo 125, versículo 1. É um salmo bem conhecido da Bíblia Sagrada. E nós vamos procurar extrair algumas lições aqui importantíssimas deste salmo. Eu vou ler apenas o verso 1, que nos diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme estão para sempre. Amém, igreja? Amém. Então, louvado seja Deus. O tema que nós vamos meditar nessa noite é a segurança da fé, baseado no Salmo 125, versículo 1. Vamos orar então, orar um pouco, buscar a presença de Deus. Amado e querido Pai, bendito, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Tu és o único e verdadeiro Deus a quem nos submetemos, adoramos e louvamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, pelo amor do teu Filho, pelas consolações do teu Espírito e por tudo que o Senhor tem nos feito e tem nos dado. Abençoa a pregação desta noite, que a fé venha pelo ouvir e o ouvir a tua palavra, que essa palavra encontre corações e vidas e que ela opere restauração, libertação, salvação, graça e consolação, como também leve a fé para o perdão, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Nos abençoe e fique conosco, desde agora e sempre. Amém. Podeis assentar, meus irmãos e irmãs. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. Quero também parabenizar o pastor Zezinho, né, pelo brilhante aniversário de sábado passado, né? Foi o que mesmo? 5 anos de ministério, né, pastor? 5 anos, está começando, né? Está começando, né? Já são mais de 35 anos, rapaz, que esse homem está na estrada. E graças a Deus, Deus tem abençoado o pastor Zé. Eu lamentei muito não estar aqui, porque eu já tinha um compromisso marcado. Quando a notícia chegou, eu não pude desfazer, porque eu fui lá para a igreja do pastor Gessé, da Paulistana Leste, e passei o dia todo lá ministrando sobre dons espirituais, e quando terminou lá já não dava mais para vir para cá, mas nós oramos pelo senhor, pastor, como temos orado, e esperamos que Deus estenda esse ministério seu aí, bem longe, em nome de Jesus, para a glória do nome dele. Parabéns, meu irmão, muito obrigado pela sua amizade, pastor, pelo seu carinho, viu, pelo seu apoio, que o Senhor tem sempre nos dado. Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos então à segurança da fé. Salmo 125, versículo 1, que diz o quê? Quem sabe de qual é esse texto? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, este salmo, ele faz parte dos salmos da peregrinação. Existem alguns salmos na Bíblia que são chamados de salmos da romagem, salmo dos peregrinos. Eram os salmos que os peregrinos, na época das festas bíblicas, quando eles subiam para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo, que eles vinham de várias nações, de vários lugares, as famílias iam se encontrando no caminho, iam formando aquelas caravanas e eles iam cantando até Jerusalém e bendizendo o nome do Senhor. Era uma coisa assim tão maravilhosa que a história diz que quando eles entravam na cidade, que chegavam no templo, antes deles entrarem também no templo, havia cântico dos degraus, que eles cantavam nos degraus do templo para poder depois cantar dentro do santuário e adorar a Deus na beleza da sua santidade. E o Salmo 125, ele é considerado um dos salmos de romagem, um dos salmos, de romaria, como dizem os católicos, ou de procissão, ou de festividade, ou um salmo em que eles cantavam no caminho, como eu falei.
Mas o tema do Salmo é a segurança da fé. E qual a importância da fé para mim, para você, meu irmão, você que está aqui, você que nos vê, você que nos ouve, você que nos escuta e você que vai nos ouvir depois, no YouTube. Essa pregação ficará lá armazenada, gravada, e você que vai ouvir depois. Qual a importância da fé? Quando nós estudamos a importância da fé, nós descobrimos que a doutrina bíblica da fé é uma das mais importantes e significativa na vida do cristão. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo o que fazemos deve ser baseado e acompanhado pela fé. Também a Bíblia diz que sem fé é impossível receber a salvação ou ser justificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto a salvação como a justificação também estão ancorados na fé. Sem fé é impossível também viver a vida cristã e andar nos caminhos de Deus. Então, a fé, ela cobre toda a trajetória da vida cristã. Sem ela é impossível agradar a Deus, sem ela o homem não alcança a salvação, não é justificado, não consegue andar diante de Deus a contento, enfim. Mas a promessa de hoje é para aqueles que confiam no Senhor. Veja que o salmista, ele começa fazendo uma afirmação. Ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Então, a primeira coisa que nós devemos analisar aqui no versículo 1 do Salmo, que tem apenas poucos versículos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é o perfil do homem e da mulher que anda com Deus. Qual é o perfil do verdadeiro adorador, do verdadeiro crente, daquele que anda com o Senhor, que vive para o Senhor? É que eles confiam. Tanto esse homem como esta mulher, eles confiam no Senhor. Confiando no Senhor, eles demonstram que têm uma fé inabalável no Deus vivo. Então, a primeira característica daqueles que se dizem crente em Deus, que se dizem crer em Deus e que busca a Deus, é a confiança. Há um relacionamento entre aquele que crê e Deus. E esse relacionamento é um relacionamento de intimidade e de confiança. Não há como dizer que você anda com Deus se você não confia nele. Então, a primeira coisa que o salmista nos ensina é que há um perfil neste homem e nesta mulher que anda com Deus. E o perfil é baseado na confiança. Por isso que ele diz, os que confiam. Veja, ele fala no plural. Os que confiam no Senhor. Então, a primeira coisa é a confiança. Quando nós lemos os livros de teologia, tem um teólogo muito famoso chamado Odger, ele diz o seguinte: a fé precisa ter evidência suficiente, senão é mera superstição. Ou seja, uma fé que não é alicerçada em Deus e a sua palavra, ou seja, uma fé que não coloca confiança em Deus e não é iluminada, orientada e alimentada pela palavra de Deus, biblicamente falando, esta fé é uma mera superstição, não é uma fé real. Porque uma fé real, ela está suficientemente alicerçada no Senhor. A fé do cristão em Deus baseia-se no conhecimento que esse cristão tem de Deus. Se você conhece a Deus, se você anda com Deus, se você tem intimidade com Deus, isso vai gerar em você confiança. Então, quanto mais íntimo de Deus nós somos, mais confiança nós teremos no Senhor e mais uma fé alicerçada e firme
teremos na presença de Deus. Então quer dizer que a comunhão e a intimidade com Deus gera uma fé alicerçada, firme e inabalável. É aquela fé que Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 7, Jesus compara, aqueles que confiam nele e aqueles que não confiam nele, e aqueles que depositam a sua fé nele, ele compara um homem que construiu uma casa na areia e um outro que construiu a casa na rocha. Ele disse, um homem construiu uma casa na areia, a casa era até bonita, pelo que Jesus fala ali, tinha muro, tinha alicerce, tinha tudo, mas veio a tempestade, veio a água e derrubou a casa porque ela não estava alicerçada na rocha. Em contrapartida, Jesus disse que teve outra pessoa que construiu uma casa sobre a rocha, veio a tempestade, veio a chuva, bateu na casa e ela não caiu porque ela estava bem alicerçada. O que o Senhor está nos ensinando é que a nossa fé deve estar fundamentada em Deus e na sua palavra. Por isso que o teólogo diz aqui, a fé precisa ter evidência suficiente, senão ela é mera superstição. Um outro teólogo, G. Campbell Morgan, ele declara o seguinte: a fé que não provém da razão deve ser posta em dúvida, e a razão que não leva a fé a sério não deve ser temida. Ou seja, a nossa fé tem que estar alicerçada na palavra. Por isso que Paulo diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu procuro obedecer a palavra e viver pela palavra, mais a minha fé vai, como se diz assim, se alicerçando, se fortalecendo e se tornando inabalável. Nada abalará a minha fé facilmente. Pode até abalar, mas não derrubará a fé. É igual aquele cidadão, eu me lembro quando eu trabalhava na construção civil, às vezes a gente, o pedreiro lá, o pessoal que tomava conta lá, que fazia as casas, fazia uma coluna mal feita, mas aquelas colunas mal feitas, às vezes meia torta, mas ela era de cimento puro, então a gente batia lá, a marreta, ela tremia, mas não caía, tinha que dar muita pancada para ela cair. A fé do crente deve ser uma coluna inabalável, aonde o martelo de Satanás bate, estremece, mas não racha e nem quebra, porque ela está alicerçada no cimento da palavra de Deus. Então, assim deve ser a fé do crente. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui no Salmo é o seguinte, veja, uma forma de ser. O versículo 1, ele nos ensina um perfil daquele que crê em Deus, é que eles confiam no Senhor. E a outra é o perfil ou a forma dessa pessoa ser. O salmista diz no versículo 1 assim, são como o monte de Sião. Então ele, eu fico imaginando os salmistas ou os peregrinos vindo na sua peregrinação no caminho. Sião ficava no alto, eles ficavam olhando lá o templo lá em Sião, ficavam olhando a cidade de Davi lá em Sião, e eles ficavam imaginando, olha, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Veja, que são, ele diz são, ele não diz serão, ele diz são. Isso quer dizer que o verbo está no presente. O Monte Sião significa estabilidade e permanência. Aqueles que confiam em Deus têm estabilidade e permanecem na fé até o final. Porque Deus está com ele está com Deus e ambos andam junto. O salmista não diz que aqueles que confiam no Senhor serão. Ele diz que são como o monte de Sião. E olha, irmão,
que Sião já passou por muitos terremotos, já passou por muita chuva forte, já passou por muitas guerras e embate, e você vai lá a Israel e Sião está lá, firme, inabalável pelos séculos dos séculos, de milênios a milênios. Jerusalém, que está lá, edificada sobre o Monte Sião, começou a ser construída pelos jebuseus. Os jebuseus já passaram, deixaram de existir, viraram agora um fato histórico. Veio Davi, conquistou a cidade, construiu a cidade. Quantas vezes Jerusalém foi queimada, foi destruída, mas você, olha lá para Israel e Sião está lá, inabalável. Por quê? Porque Sião é um símbolo do verdadeiro crente que confia e que está alicerçado em Deus. Venha a guerra, venha a chuva, venha terremoto, venha o que for, esse crente não será abalado para a glória do Senhor nosso Deus. Então, o salmista diz que eles são como um monte de Sião. Aí eu fui ler outro teólogo, que é um tal de WHJ, ele diz o seguinte: algumas pessoas são como a areia sempre mutável e traiçoeira. Alguns são como o mar inquieto e ondulante. Algumas pessoas são como a areia, Lá no Rio Grande do Norte tem as dunas do Rio Grande do Norte, Aí quando o vento bate, as dunas elas se movem, de acordo com o vento. Uma hora elas estão numa região, outra hora elas estão em outra, e assim se vai. No deserto também, as dunas, existe um ditado entre os peregrinos do deserto, que eles dizem que as dunas acompanham e andam com eles como os camelos. É interessante, porque, dependendo do lugar que você passar, você passa a ver uma duna de areia. Vem uma tempestade no deserto, tira ela e leva ela para outro lugar. Então, esse teólogo disse: algumas pessoas são como a areia sempre mutável e traiçoeira. Algumas são como o mar inquieto e ondulante. Aquele mar, que a onda vem, volta, bate nas pedras, volta, não param. Ele diz também que alguns são como um vento incerto e inconstante. E aí ele diz: mas os crentes são como uma montanha forte, estável e segura. Aqui está a diferença do crente. O crente é como uma montanha forte, estável e segura. Por quê? Porque ele está alicerçado em Deus e na sua palavra. O crente, o verdadeiro crente, ele é como o bambu. Você já viu o bambu numa tempestade? O que o bambu faz? Eu já vi. Já via uma tempestade bater na beira de um mar e tinha uma plantação de bambu. Você vê aqueles bambu enormes, quase batendo no céu, longo. Aí o vento vem, bate nele, ele curva. Você fica só esperando o estalo para ele quebrar. Vai quebrar. Que quebra nada. Ele curva, às vezes bate com a crina dele, que ele tem lá em cima no chão, e não quebra. Quando o vento volta, o vento passa, ele volta para o lugar. Por quê? Sabe por quê? Porque a força do bambu não está no caule que a gente vê dele, em cima da terra. Está na raiz. Está na raiz. O bambu chinês mesmo, que é o mais famoso, dizem as pessoas que plantam ele, que ele chega a se enfiar na terra, às vezes até 4 vezes maior do que o que você vê ele fora na terra. Então, o vento bate e não quebra. Assim é o crente. Vem a tempestade, vem a tribulação, vem a dor, vem tudo quanto na vida do crente, mas o crente não quebra. O crente pode até se curvar, mas ele não é derrotado, porque o vento vai, o vento vem, bate nele, ele curva, mas ele confia no Senhor, a tempestade passa e ele permanece para sempre.
É isso que o salmista está aqui nos ensinando em relação ao Monte de Sião. Tem pessoas que são fracas? Tem. Tem pessoas que são como a chuva que vem e passa? Tem. Tem pessoas que são como a onda do mar? Tem. Nós conhecemos tanta gente que é assim, né? Uma hora está animadão, outra hora está lá embaixo, uma hora está super crente, outra hora está incrédulo, né? Mas a gente também conhece pessoas que a vida toda manteve a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e não se abalou por nada. A gente sabe aqui, nós que estamos aqui, nós convivemos com pessoas que passaram coisas assim terríveis, mas não perderam a fé, mas não deixaram o caminho, mas não abandonaram Deus. Por quê? Porque aprenderam a andar com Deus. Primeiro, conheceram Deus. Segundo, andaram com Deus. Terceiro, confiaram nele. E quem anda com Deus, conhece Deus, jamais vai perder a confiança nele. Jamais. Porque a Bíblia fala que Deus, ele é tão fiel, mas tão fiel, que as Escrituras dizem assim: mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. Ou seja, mesmo quando a gente não cumpre as promessas que a gente faz a ele, né? Mesmo quando a gente não cumpre os votos que faz a ele, mesmo quando a gente pisa na bola, como diz a moçada, com ele, ele não nos abandona, ele não nos larga, ele não passa em rosto as pisadas na bola que a gente dá com ele. Você nunca vai ouvir um crente passar na frente de uma igreja para testemunhar o seguinte: irmão, eu estava no mercado e eu ouvi a voz de Deus, mas ele me deu um carão, mas foi um puxão de orelha, irmão, que eu fiquei envergonhado, não sabia onde meter a cara. Você não vai ouvir isso, porque Deus não faz isso, ele não lança em rosto as nossas fraquezas. Ele não nos envergonha em público. Quando ele trata com a gente, ele chama no cantinho, ele sabe o jeito de pegar a gente, né? E ele bate de mansinho e a gente ainda agradece. Então o salmista, ele está dizendo aqui que a segurança, por que o crente tem segurança na sua fé? Porque ele confia no Senhor. E segundo, por confiar no Senhor, ele é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E uma terceira lição que nós aprendemos aqui é a continuação da frase. O salmista diz que não se abala, firme é para sempre. Por quê? Porque a sua fé é perseverante, paciente e firme no Senhor. Por isso que ele não se abala. Por isso que o salmista diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Um pensador cristão disse o seguinte: a fé é o meio pelo qual as fraquezas do homem tomam posse da força de Deus. A fé é a força pela qual os homens tomam, né? Ou seja, a fé é o meio pelo qual as fraquezas dos homens, melhor falando, tomam posse da força de Deus. Andar por fé significa estar preparado para confiar em Deus quando não nos é permitido vê-lo, mas mesmo assim a gente confia nele. Isso é fé. É não ver Deus, mas confiar que ele está agindo. Então, o que nós devemos fazer, segundo o salmista aqui, né? Porque nós não sabemos o autor desse salmo. A Bíblia não fala o autor do salmo, se foi Moisés, se foi Davi. O conselho que ele dá é que nós confiemos sempre no Senhor. E confiando no Senhor, nós seremos como um monte de Sião. De que forma? Que permanecerá firme para sempre. E aí, nós podemos aqui casar o versículo do Salmo 125, primeiro, com o Salmo 35, verso 37, verso 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Que prova eu tenho de que ele tudo fará mesmo?
Qual é a prova que eu temo? Aí o próprio salmista, no Salmo 37, verso 25, ele diz assim: eu fui moço, mas agora já estou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então você vê que Deus cumpre as promessas dele na vida daqueles que confiam nele. Então, meu irmão, minha irmã, o Salmo 125, verso 1, nos ensina a segurança da fé de um verdadeiro fiel. Porque a fé de um fiel é firme, inabalável, intransponível, porque ele confia no Senhor. Confiando no Senhor, o Senhor dará a ele o quê? Estabilidade e firmeza, e ele será como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo sempre. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Esta era a palavra de Deus para você hoje, em nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode.
alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como Monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A gente trabalha isso, pastor Rivaldo, numa mensagem de 3 cenários de teste de qualidade espiritual. O primeiro é o deserto. E o deserto é para vencer. Assim como Jesus passou pelo deserto encarando o inimigo e o vencendo em 3 rounds, nós temos que encarar também. Porque lá não, a vitória de Jesus sobre o inimigo na tentação não foi vicária, foi referencial. Assim como ele venceu, nós também temos que vencer. Agora, se a pessoa for derrotada, existe um segundo cenário, que é realmente uma longanimidade de Deus. Se a pessoa não passar no deserto, ela desce para a casa do oleiro, que é o segundo cenário. Lá é feito um vaso novo, desmancha tudo, faz um vaso novo e sobe, volta para o deserto. Aí ele passa nessa segunda e vai para o terceiro cenário, que é Monte de Sião. Esse cenário de teste é o que antecede a nossa ida para Jerusalém Celestial. Afinal, a cidade está assentada sobre o Monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, querido, Deus falou com você. Querida, Deus falou com você. Haverá momentos. A palavra de Deus tem. Nós vamos na quinta-feira trabalhar essa questão das profecias cumpridas. Quantos foram os heróis da fé que estão lá elencados lá em Hebreus 11? Eles passaram por problemas difíceis, ficaram igual o bambu, arcou tudo, mas não quebrou. Firme, realmente. Um dos salmos diz o seguinte: plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Por quê? Porque quem está plantado no Senhor tem profundidade. Então suporta o vento. Suporta, o vento pode vir do jeito que vier. Deus falou com você, e para você que está aí dizendo assim: não aguento mais, você aguenta sim. Procure em Deus forças, Deus vai lhe dar forças. Assim como Jó disse, você vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Olha como é que arcou.
O Jó foi o bambu que curvou, mas curvou muito, mas não quebrou. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, Deus falou conosco, Deus vai nos fortalecer. Jesus, num determinado momento, assim, criticou, lógico que foi construtivamente, os seus discípulos. Por que estão tímidos? O vento está soprando, não precisava nem vocês me acordarem. Vocês mesmo poderiam repreender o vento. Mas acordaram, o Senhor estava dormindo, descansando lá, com a cabeça sobre uma almofada, sobre um travesseiro. E eles acordaram. Por que vocês não encararam o vento e disseram: acalma-te, vento? E isso fez com que os discípulos pedissem ajuda. Ajuda-nos. Então você pode pedir essa ajuda. Agora, você vai lembrar que existem coisas práticas. A fé vem pelo ouvir. Uma geração que ouve pouco a palavra de Deus, que lê pouco a palavra de Deus, vai aguentar os ventos que vêm por aí? Vem vento forte. Nós ainda não estamos na grande tribulação. Não estamos na grande tribulação. Agora, quando vier a grande tribulação, o vento vai soprar fortíssimo. Então, é hoje o momento de você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi exposta e ela mexe com os nossos brios. Há um momento na palavra que existe uma crítica do Senhor. Vocês estão se cansando com aqueles que andam a pé. Como poderão competir com aqueles que andam a cavalo? Então, Senhor, o que temos enfrentado não é tudo o quanto teremos que enfrentar. As coisas piorarão. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, Senhor, teu filho, a tua filha está precisando dessa graça. Fortalece o teu filho, fortalece a tua filha nesse instante. Que todos sejam enriquecidos por essa palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Que essa palavra de hoje produza fé. Faça com que as pessoas encarem já essa próxima semana, que vai começar daqui a pouco, de dias úteis, encarem com muita firmeza, de cabeça erguida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Sê com teus filhos e tuas filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.